E aí galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre canotes. Quais os materiais, o tipo de ancoragem, espessura, comprimento, qual é a variação dessa peça aí. Primeiro, o que é o canote? O canote nada mais é do que aquela peça que fica debaixo do selim, que é o banco, onde você senta, certo? É o que vai fazer a interligação entre o selim e o quadro, é o que vai ligar os dois, vai dar o suporte do seu banco. Massa? Canote, ela tem três principais tipos de materiais, certo? Que são os de aço, de alumínio e de carbono. Show? Então, o que é que vai variar com relação ao material? O material de aço, ele é um material mais pesado e ele não é resistente à corrosão. Apesar de ser um material bem rígido, bem seguro, ele não tem a durabilidade tanto quanto um canote de alumínio. O canote de alumínio ele tem uma resistência à corrosão e dependendo da liga do alumínio pode ser até que seja mais rígido, mais seguro, certo? E torna-se mais confortável porque ele tem uma resiliência um pouco maior do que, por exemplo, o ferro, não tem. O de carbono ele é bem mais leve do que os outros, certo? E já é mais confortável porque ele consegue fazer uma torção no canote sem quebrar, então ele dá mais conforto e mais leveza para o ciclista, certo? Aqui eu peguei, por exemplo, um canote de aço, ele é mais pesado sim, mas eu peguei aqui para exemplificar. Geralmente os canotes de aço são dessa espessura aqui, 22,2 milímetros, que seriam os canotes mais estreitos, certo? Que dão naquelas bicicletas de ferro, aquelas bicicletas comuns. Como saber a espessura de um canote, certo? Por exemplo, os canotes de alumínio geralmente já vem gravado na própria peça. Esse daqui, por exemplo, ó, na própria peça, para vocês enxergarem, 27,2, tá dando para ver? Pronto. 27,2 milímetros, já tem gravado na própria peça. O que é isso? É a espessura do canote. Quando não tem, aí você vai lá no quadro, você pode utilizar o paquímetro no próprio canote para medir ou na entrada do quadro para medir. Aí você consegue verificar qual é a espessura do seu canote aí que você está utilizando. Com a trena dá para medir? Dá, você bota de uma extremidade a outra lá no quadro, aí você também dá para medir qual é o canote que você está utilizando. E existe um material, uma ferramenta que é bem prático para medir canote. Você põe lá no quadro e aí ele vai dar qual é que é o canote. Por exemplo, vamos exemplificar aqui. Eu estou com um quadro, não sei qual é a espessura desse canote, vou inserir a minha ferramenta aqui. Aí eu ponho aqui, ó, 27,2 milímetros. Pronto, já tem bem prático também. Ele dá os principais tipos de espessura de canote. Você só põe lá no quadro, insere, ele vai dar qual é a nomenclatura lá, qual é a dimensão da espessura do seu canote, beleza? Quanto ao tipo de canote, eu vou pegar alguns canotes aqui mais simples, uns canotes de mesa, que a gente chama de mesa, e aí vamos ver a variação aqui. Esse é um canote mais simples, beleza? O canote mais simples, ele necessita dessa peça aqui, que vai fazer a ligação entre o canote e a sela, que a gente chama de castanha de selim. Essa peça aqui que vai juntar o canote com a sela. Na castanha do selim você consegue fazer tanto a inclinação quanto o avanço. Você afrouxa aqui, né, o parafuso, você consegue transferir o selim mais para frente, mais para trás e fazer o ângulo, porque aqui tem uns frisos. E aí ele encaixa e pode fazer um ângulo afrouxando esse parafuso aqui, beleza? Já esse tipo de canote, que é o canote que a gente chama de canote de mesa, já tem como se tivesse integrado essa castanha de selim aqui. Já é um canote já com um carrinho, que a gente chama de carrinho de sela também. E aqui você consegue fazer tanto o ajuste de inclinação na própria peça, quanto o avanço de selim. Quanto a essa fixação, existe também a grande variação. A gente chama de ancoragem, de como que vai estar essa fixação do selim no canote, beleza? Eu trouxe aqui alguns modelos, por exemplo, ambos aqui são canotes de mesa,
né? Já com carrinho de sela. Porém, tem uma diferença aqui, ó. Aqui você tem um aperto apenas com um parafuso. Aqui já são 2 parafusos, ok? Esse canote, ele torna-se mais seguro, por quê? Porque, por exemplo, ele aguenta mais peso. Porque, por exemplo, esse parafuso aguenta X de torque, né? De peso. Esse outro vai aguentar 2x. E caso aconteça de um parafuso desse estourar, você não tem mais apoio de selim. Entendeu? Esse aqui, se um deles estourar, você realmente consegue ainda concluir o pedal, ou você ainda tem um suporte que vai segurar a sua célula no canto, apesar de não ficar totalmente seguro, mas não te deixa totalmente no prego, beleza? E aqui a gente já tem uma variação de angulação. Esse aqui permite angular mais, por exemplo, do que esse. Agora, um canote que a gente chama canote de micro-regulagem já é esse canote aqui. Esse canote você consegue fazer uma infinidade de ajustes, certo? Porque ajustando esses 2 parafusos, o selim vai ficar aqui, né? O carrinho, os grades, os trilhos vão passar por aqui. E aí, apertando esses 2 parafusos, você consegue ter uma variação enorme, infinita de ângulos que você pode deixar o seu selim. Então a gente chama esse aqui de canote de micro-regulagem, por conta disso. E quanto à inclinação desse canote? Tem variação? Tem variação. Esse canote aqui, por exemplo, a gente chama de inline. O selim vai ficar no mesmo nível do canote. Aqueles canotes que eu te mostrei anteriormente, ele já tem, por exemplo, a inclinação para trás. Esse aqui que é o bem basicão de mesa, já tem essa inclinação para trás. A gente chama de layback. Então o selim fica não na linha do canote, ele fica na parte posterior, né? Fica atrás da linha do canote. E tem outros modelos que a gente chama de sit-back. O próprio canote é inclinado para trás, dando essa distância entre o selim e o guidão. Beleza? Quanto ao tamanho, tem variação? Tem variação sim. Eu trouxe aqui 2 canotes de tamanhos de comprimento diferentes. Beleza? Por exemplo, esse daqui, ó, já tem aqui, ó, dizendo, ó, 27.2 é a dimensão, né, a espessura do canote, 350 milímetros. Então esse canote tem 35 centímetros de comprimento. E esse aqui já são 40 centímetros, já é maior. Beleza? Qual que é a diferença e qual é a vantagem ou desvantagem de um para o outro? A gente já pensa logo, canote maior vai pesar mais, então não é interessante. Levando em consideração o peso, pode ser que seja mais pesado, mas preste atenção na segurança também. Quanto mais canote dentro do quadro, mais seguro vai ficar, menos torção vai ter o seu canote e menos vai ofender o seu quadro também, beleza? Então por isso que todo canote tem um limite de inserção. Essa linha aqui tracejada, que todo canote vem, pelo menos a maioria desses canotes de um pouco mais de qualidade, ele vem um limite de inserção. E aí você só pode subir o canote até aqui. Então, até aqui é um limite de inserção desse canote, por exemplo. Por quê, pessoal? O canote tem que ficar abaixo desses 3 tubos. Ele não pode ficar acima nem no meio e tal, porque esse solavanco, esse solavanco que o ciclista faz quando está pedalando, vai ficar ofendendo o quadro aqui. Então esse peso aqui para cá, com o tempo de uso, vai partir o quadro. Geralmente parte o quadro aqui, utilizando o canote de uma maneira errônea, ou seja, acima do limite. Então ele não vai te trazer segurança. O canote maior já te permite deixar ele mais alto sem perder a segurança. Ele vai estar lá abaixo dos 3 tubos do quadro, vai estar garantindo que o seu quadro não quebre e vai te deixar mais alto, se esse for o seu objetivo, beleza? Quanto à espessura, em relação a conforto, existe alguma relação? Sim. Canotes mais estreitos
geralmente deixam mais confortável do que o canote mais largo. Por quê? O canote mais estreito tem uma torção maior, você consegue diminuir um pouco mais do impacto aí, diferente do canote mais largo. O canote mais largo a torção é menor, então você não tem esse ajuste ou essa absorção do impacto, essa inclinação do canote aí, não. Ele fica mais rígido, porém é mais seguro. Então você tem menos possibilidade de quebrar um canote mais largo do que um canote mais estreito. Mas essa diferença de conforto em relação à inclinação é muito pouca, mas existe, certo? Outros tipos de canote que são utilizados principalmente em bicicletas contra-relógio, aquele canote mais aerodinâmico. Ele não tem esse formato cilíndrico, geralmente ele é em formato de gota, ele é um canote mais chapado para deixar a bicicleta com aerodinâmica melhor. Então o vento vai passar por ele sem tanta resistência, justamente para melhorar a performance do ciclista. Show? Outro tipo de canote que a gente tem também no mercado é o canote telescópio. É aquele que você aperta o botão lá no guidão ou alavanca, que ele fica uma alavanca perto do selim lá, você consegue ajustar ele muito rápido para baixo ou para cima, sem necessitar que o ciclista saia de cima da bicicleta. Por que utilizar esse canote? Quando que ele é utilizado? Qual é a função dele? Certo. Esses canotes são mais utilizados em bicicletas, em ciclistas que utilizam para trilha. Então, por exemplo, ele vai numa descida de serra, que tem um terreno que tenha altos e baixos e tal. Geralmente o ciclista sai de cima do selim. Então, um selim muito alto e a inclinação, a trepidação e a bicicleta num terreno que tenha muito buraco, muita pedra numa descida, vai ficar incomodando esse selim alto. Então, geralmente, o ciclista desce da bicicleta, ajusta o selim mais para baixo para poder fazer esse pedal. Porém, é muito valioso, certo? Esse tempo aí pode ser o que vai garantir o seu pódio ou não. Então, se você realmente necessita desse selim para esse tipo de pedal, para esse tipo, com esse objetivo, então é interessante esse tipo de canote. Porém, é um canote que tem um custo bastante elevado em relação aos outros e ele é mais pesado. Então veja se a funcionalidade e o custo-benefício vai te atender, ok? E acho que é isso. Espero ter ajudado vocês sobre aprender mais e ver as características do seu canote. Espero ter te ajudado a compra do seu próximo canote ou para que você realmente saiba qual é o canote que você está utilizando e tudo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilha com outros ciclistas. Tem as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o nosso canal no YouTube. A gente está fazendo esse conteúdo para vocês, então divulga, pessoal, que isso tudo, toda essa informação é para vocês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.